A Maria trabalha como gerente em um circo local. Sua tarefa é preparar o novo local para futuras apresentações. Ela chega ao local, dá uma olhada no palco e se apavora. Por quê? Dê uma olhada mais de perto na placa. Ela diz citro, quando deveria dizer circo. Minha nossa! O Jerry e o Michael saíram para um passeio de barco e tiveram alguns problemas. Ambas as embarcações estão afundando lentamente. Qual você acha que vai submergir primeiro? O primeiro barco tem 2 furos, mas de alguma forma tem muito menos água dentro dele. O segundo tem apenas um furo, mas veja a quantidade de água que entrou ali. Definitivamente é esse que vai afundar primeiro. O Eric e sua amiga Brenda estão se encontrando para tomar um café. Ele está animado para vê-la, porque sabe que ela tem um segredo para lhe contar. A garota tem um novo crush, mas não quer revelar o nome dele. O rapaz pede que a amiga escreva uma pista para ele em um pedaço de papel. Ela então anota o seguinte código: 12, 8, 11. Você consegue descobrir o nome do crush dela? Os números indicam 3 meses: dezembro, agosto e novembro. Se pegarmos as primeiras letras de cada mês, obteremos o nome Dan. A Mandy, uma investigadora particular fora de serviço, foi almoçar em sua lanchonete favorita. Lá, viu 3 pessoas que chamaram sua atenção. Ela logo percebeu que uma delas provavelmente havia sido envenenada. Dê uma olhada na imagem. Você consegue identificar quem? O terceiro cara nem sequer tocou em seu cappuccino. Ele deve estar apenas dormindo. A segunda mulher está acordada e tem um pouco de bigode de cappuccino. Nada criminoso. Mas dê uma olhada no primeiro homem. Ele está usando óculos, então não podemos dizer com certeza se está acordado ou não. Enquanto isso, seu telefone está tocando em seu bolso e ele não demonstra nenhuma reação. Isso é suspeito. A Sheila e o Bernardo são melhores amigos. Ele decide economizar algum dinheiro para dar a ela um presente muito bom este ano. No primeiro dia do mês, o cara coloca R$1 em seu cofrinho. No segundo dia, R$2. No terceiro, R$3 e assim por diante. Muito bom! O aniversário da garota finalmente chegou e o rapaz economizou um total de R$276 em seu cofrinho. Você consegue adivinhar o dia exato do mês em que a Sheila nasceu? O aniversário dela é no 23º dia do mês. A maneira mais fácil de decifrar esse enigma seria simplesmente somar os números até obter 276. A Mandy e o Oliver têm uma queda por mansões abandonadas que parecem assombradas. Então, em uma sexta-feira à noite, eles foram visitar uma delas. A casa estava caindo aos pedaços e os dois puderam ouvir um grito vindo dela. A Mandy decidiu entrar pela porta principal, enquanto Oliver foi direto para o porão. Dê uma olhada na imagem. Quem está correndo mais perigo? É o Oliver. Se a casa decidisse desmoronar naquele exato momento, isso com certeza o prejudicaria. Que horror! Em seu 6º aniversário, a Camila ganhou de presente 3 bonecas novas. Mas em sua primeira noite com elas, a garota correu para o quarto dos pais chorando e assustada, dizendo que uma das bonecas estava viva. Dê uma olhada nelas. Você consegue adivinhar qual? Vejamos, a primeira tem olhos brilhantes, mas isso é apenas uma característica divertida. Você pode ver que as roupas dela também têm a mesma coisa. A segunda parece normal, mas a terceira tem a pele enrugada e seu rosto mudou desde que a Camila a viu pela primeira vez. É essa! Era o primeiro dia da Jenny em seu novo emprego. Como tinha muito o que fazer, ela só foi ao refeitório para almoçar no final da tarde. Naquele momento não havia muitas opções. Dê uma olhada na figura. Qual é a opção mais segura para a garota?
Vejamos, esse hambúrguer parece bom, mas tem uma mancha de batom no pão, então é um não. A torta de maçã está fumegante, mas parece que foi colocada no micro-ondas dezenas de vezes e está prestes a estragar. A escolha mais segura é provavelmente a pizza congelada. Eles as descongelam na hora. Ei, pelo menos assim ela não terá uma intoxicação alimentar. É hora do almoço e a Rebecca vai até a geladeira para pegar o sanduíche que levou de casa. Mas quando abre a geladeira, percebe que sua comida está faltando. Alguém provavelmente comeu seu burrito. Ela decide fazer uma investigação rápida para ver quem roubou seu almoço. Seu chefe pediu uma comida cara para a viagem em um novo restaurante da cidade. O Joey, seu colega, é altamente alérgico a glúten, então também comeu algo que levou de casa. A Ellen, a supervisora, comeu um delicioso prato de salada da cafeteria. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar quem roubou o almoço da Rebecca? Foi o Joey. Suas mãos estão todas inchadas. Ele provavelmente comeu o burrito mesmo sendo alérgico a glúten. Caramba! A Lucy estava vagando por uma floresta quando se deparou com um portal mágico. De repente, ela se viu em um reino místico. Lá, deu de cara com 3 animais falantes. Uma raposa, um guaxinim e um coelho. Um deles havia roubado seu amuleto mágico, o qual ela precisava para voltar ao seu mundo. Você sabe com certeza que o ladrão sempre mente, enquanto os outros dizem a verdade. A raposa diz que não foi ela. O guaxinim falou que foi o coelho, mas o coelho negou ter pegado o amuleto. Você pode ajudar Lucy a descobrir qual animal pegou seu amuleto? O coelho é o culpado. A raposa estava falando a verdade quando disse que não tinha feito aquilo. O guaxinim apontou o verdadeiro ladrão e o coelho mentiu quando negou o fato. É ele. O Sam estava viajando pela Itália e decidiu se presentear com um jantar sofisticado em um restaurante chique. Quando estava na metade da refeição, um homem mais velho se aproximou dele. Ele disse que o Sam era parecido com seu filho e lhe pediu um favor. Como não via o filho há anos, pediu ao rapaz que dissesse "Boa noite, papai", quando saísse do restaurante. O cara achou um pouco estranho, mas concordou. Um pouco mais tarde, ele levou o maior susto de sua vida. Você consegue adivinhar o que aconteceu? O Sam ficou com a conta do espertinho. O homem havia dito ao garçom para entregar a conta ao seu filho. Ah, não acredito que ele tenha caído nessa. O Harry é produtor de um evento. Seu estômago começa a roncar depois de tanto trabalho duro, então ele vai procurar comida. Então entra em uma loja onde 2 chefes estão fazendo bolos. Mas há um problema, apenas um deles é seguro para comer. Dê uma olhada nesses 2 doces de aparência deliciosa. Qual é seguro? Se você tiver um olhar aguçado, saberá que o chefe da esquerda é uma farsa, portanto, não deve comer o bolo dele. O cara tem manchas em toda a camisa que parecem sangue. Além disso, ele não tem um crachá na camisa, e sim um arranhão no olho, e está escondendo uma seringa na mão atrás das costas. Há muitos sinais de alerta aqui. O Harry deve ir para o bolo à direita. A Mia está viajando e acabou de chegar a uma nova cidade. A maioria dos hotéis estava lotada, pois era verão, então ela só encontrou quartos disponíveis em uma casa antiga. Havia 3 para ela escolher. Dê uma olhada na imagem. Por qual a garota deve optar? Bem, você está vendo os escorpiões escondidos atrás das cortinas no primeiro cômodo? Isso é um grande não. Quanto ao terceiro quarto, observe como o ar-condicionado está ajustado para frio, embora esteja nevando lá fora. Então, ela definitivamente deveria escolher o segundo quarto. Parece bem limpo. John está organizando seu jantar temático mensal. Todo mês ele escolhe um tema diferente, faz com que seus amigos se visitam com roupas engraçadas e eles passam a noite inteira comendo e rindo. Ele passou dias pesquisando na internet um dos enigmas mais difíceis que poderia encontrar para dar a seus amigos um verdadeiro desafio para resolver.
Foi então que ele encontrou o quebra-cabeça de 4 copos. Seus convidados chegaram e ele explicou as regras do jogo. Cada um começaria com 4 copos vazios com o lado direito para cima. Em cada jogada, eles precisariam inverter exatamente 3 copos diferentes. Para vencer o jogo, a pessoa deve ser capaz de encontrar o número mínimo de jogadas para que todos os 4 copos fiquem virados para baixo. Ei, você acha que pode vencer os convidados do John na solução desse enigma? Na primeira jogada, você deve escolher os 3 copos que quiser e virá-los de cabeça para baixo. Então, na segunda jogada, você deve usar um pouco mais de sua inteligência e habilidade. Você não deve escolher exatamente os mesmos 3 copos que escolheu na primeira rodada. Caso contrário, isso levaria de volta ao início. Em vez disso, você pode optar por inverter os copos 1, 2 e 4, por exemplo. Assim, após a segunda jogada, terá a seguinte ordem: para cima, para baixo, para baixo. Então, sua melhor jogada pode parecer contraintuitiva, mas você deve escolher 2 copos que estejam para baixo e 1 copo que esteja para cima. Na quarta jogada, você deve pegar os 3 copos que estão para cima e invertê-los. Dessa forma, terá todos os 4 copos virados para baixo. Parabéns! Você acabou de mostrar ao John e aos convidados da festa que o número mínimo de jogadas para vencer esse jogo é 4. Sandy estava explorando a floresta perto de sua casa quando descobriu um portal mágico. Do outro lado dele, ela ficou chocada ao encontrar 3 de suas amigas mais próximas, Alex, Betty e June. Elas foram capturadas por uma criatura malandra que lançou um feitiço sobre elas. Depois disso, uma delas só podia contar mentiras, a outra só podia dizer a verdade, e a terceira era uma espécie de espiã. Às vezes mentia, outras vezes dizia a verdade. Sandy decidiu conversar com cada um deles. Alex disse que não era a que dizia a verdade. Betty disse que não era espiã. E June disse que não era uma mentirosa. Você pode ajudar Sandy a descobrir com o que June foi amaldiçoada? Vamos ver como podemos resolver esse problema. No total, há 6 possibilidades a serem consideradas, e devemos começar com a mais óbvia. Se Alex fosse uma pessoa que diz a verdade, ela não poderia dizer que não é uma pessoa que diz a verdade. Ela também não pode ser a mentirosa, pois nesse caso sua afirmação seria realmente verdadeira. Portanto, está decidido. Alex é a espiã. Se Betty fosse uma mentirosa, então ela sempre estaria mentindo. Dizer que ela não é uma espiã seria de fato verdade, portanto isso não é possível. Como ela não pode ser uma espiã, isso significa que ela diz a verdade. Bingo! Significa que June é a mentirosa. Era o dia de sorte de Blake. Ele ganhou $1000 em um bilhete de loteria. De todas as coisas em que poderia gastar o prêmio, ele soube imediatamente que queria gastar o dinheiro comprando seu chocolate favorito no mundo. A barra de chocolate que ele adora custa $1, e como sua sorte não para de crescer, a loja local está fazendo uma promoção. Para cada 4 embalagens de chocolate que ele levar de volta à loja, a loja lhe dará uma barra de chocolate de graça. Isso é que é abundância! Que tal mostrar sua genialidade e descobrir o número máximo de barras de chocolate que Blake pode obter? Bem, vamos ver o melhor que ele pode fazer. Se Blake gastar todo o seu dinheiro e comprar 1000 barras de chocolate, ele terá 1000 embalagens, correto? Então, se ele trocar cada 4 embalagens por uma barra de chocolate adicional, poderá obter mais 250 barras de chocolate com suas 1000 embalagens. Agora, se Blake trocasse essas 250 embalagens, ele obteria mais 62 barras de chocolate. Ele usaria 248 embalagens, ficando com as 2 embalagens restantes. Então, seu melhor negócio seria pegar essas 62 embalagens, acrescentar as 2 restantes que ele guardou da última troca, e ele teria 64 embalagens no total. Ele pode trocar essas embalagens por outras 16 barras de chocolate. Em seguida, ele pegaria essas 16 embalagens e as trocaria por mais 4 barras de chocolate. Trocando essas últimas 4 embalagens, ele obteria sua última barra de chocolate.
Portanto, se Blake seguir esse processo, ele receberá um máximo de 1.333 barras de chocolate no total. Que ideia inteligente, hein? Sua mãe pede que você meça 4 xícaras de suco de laranja usando 2 jarras. O problema é que você tem uma jarra de 20 xícaras e uma de 36 xícaras. Como você pode fazer isso? Você precisa começar despejando o suco de laranja na jarra menor. Em seguida, despeje todo o suco dessa jarra na jarra de 36 xícaras. Dessa forma, o espaço vazio da jarra grande lhe dará 16 xícaras. Depois disso, você pode encher a jarra de 20 xícaras com mais suco fresco e despejar esse líquido na jarra de 36 xícaras. Dessa forma, você encherá toda a jarra de 36 copos e o que sobrará na jarra menor serão os 4 copos de suco que sua mãe pediu. Aí você pode abrir uma barraca de suco de laranja. A tia de Sophie, Clara, comprou um frasco de perfume para o aniversário de sua sobrinha. Infelizmente, Sophie não pôde ficar com ele porque sua irmã Mia é terrivelmente alérgica a perfumes. Sophie o trouxe de volta para a tia, que o havia comprado por $65. Tia Clara então vendeu o perfume para outra pessoa por $80. Mas então ela se lembrou de que tinha outra sobrinha, Lily, e comprou o perfume de volta da senhora por $70. No entanto, Lily também era alérgica, e por isso tia Clara teve de vender o perfume novamente, dessa vez por $60. Ela teve algum lucro em toda essa situação? Sim, tia Clara teve um lucro de $5 e comemorou o fato tomando um café com leite extra cremoso. O Alex é um adolescente que vive na cidade de Nova York. Seu professor de ciências lhe designou um experimento interessante e a mente do garoto estava fervilhando de possibilidades. Ele correu para casa e encontrou uma melancia enorme na despensa de sua mãe. Ela era enorme. Quando a pesou, descobriu que tinha 45,3 quilos. Ele descobriu tudo o que precisava sobre melancias, mas a informação mais importante era que elas eram geralmente 99% de água. Para o experimento, deixou a fruta secando ao sol por alguns dias. Com a ajuda de uma balança de confiança, descobriu que a melancia tinha apenas 98% de água. Para obter um 10 em seu experimento científico, ele precisava calcular o peso total da fruta depois de perder 1% de sua água. Você pode ajudar o Alex com essa questão? A questão é a seguinte: à primeira vista esse enigma parece fácil. Você pode ter adivinhado que a melancia agora pesa 44,85 quilos, mas na verdade não é nem perto disso. Vamos descobrir a resposta juntos. Para resolver o enigma, o Alex deve começar pensando na parte que não é água da fruta. Se ela tinha 45,3 quilos e 99% de água, então 1% dela era a melancia. Portanto, 1% de 45,3 quilos é 0,45 quilo. Após a secagem, a melancia tem 98% de água, o que significa que 0,45 kg de fruta agora representa 2% do peso total. Portanto, se 0,45 equivale a 2% do peso total, podemos chamar esse peso total de W. 0,45 kg representa 2% de W, o que é a mesma coisa que dizer 0,45 é igual a 0,02 vezes W. Para encontrar W, precisamos dividir ambos os lados por 0,02. Portanto, se W for igual a 0,45 kg dividido por 0,02, isso significa que W é igual a 22,5 kg. Eureka! O Alex havia desvendado o caso. A melancia que antes pesava 45,3 quilos, agora tinha 22,5 kg. O Cole convidou sua namorada Nikki para uma noite de jogos em sua casa. Ele disse que tinha preparado um teste muito difícil para ela resolver. Então lhe mostrou um copo triangular vazio, pegou um pouco de suco de laranja e perguntou quando o copo estaria mais próximo de estar cheio.
Medindo do fundo até o topo, a Nick teve de adivinhar a porcentagem de suco de laranja que teria de despejar para que o copo triangular ficasse o mais próximo possível da metade. Se você tivesse que adivinhar sem fazer cálculos, o que diria? Isso é complicado, mas vamos dar uma olhada na resposta. Intuitivamente, você pode ter pensado que a resposta é 50% da altura do copo, mas isso está errado. Quando 50% da altura está preenchida, isso significa que há apenas 12,5% de suco dentro do copo. Da mesma forma, se o copo triangular estivesse cheio até 70% de sua altura, isso significaria que ele estaria apenas 34,3% cheio. A resposta que estamos procurando é 80% da altura do copo. Para resolver esse enigma, precisamos nos lembrar de uma fórmula básica de geometria que diz que a porcentagem do volume é igual ao cubo da porcentagem da altura. Portanto, se estivermos procurando 50% do volume, estaremos em busca de cerca de 80% da altura para que seja igual. Entendeu, gênio? Era um dia ensolarado em Los Angeles e o Harry e a Maria estavam planejando seu casamento. Ela estava muito nervosa porque não conseguia descobrir um mapa de assentos para a cerimônia. Eles tinham 100 convidados e precisavam distribuí-los. Para alegrar o ambiente, ele se lembrou de um enigma antigo e difícil de resolver que definitivamente tiraria a mente de Maria do sério. O Harry perguntou se ela conseguiria descobrir a equação matemática necessária para obter o número 100 a partir de 4 noves. A noiva poderia usar coisas simples, como adição, subtração, divisão e multiplicação. O importante era que conseguisse tirar o número 100 de tudo isso. Você pode ajudar a Maria? A melhor maneira de resolver esses tipos de enigmas é começar de trás para frente. Há várias maneiras de obter o total de 100. Se atreve a me acompanhar em um brainstorming de maneiras? Você poderia simplesmente somar 99 mais 1, ou 90 mais 9 mais 1. Mas não é isso que as regras nos pedem para fazer. Precisamos usar o número 9 4 vezes. Por exemplo, 90 mais 9 vezes 9 dividido por 9. Bem, isso não nos levará a 100. Mas o que dizer de 99 mais 9 dividido por 9? Eu sei que temos 2 noves como um número, mas as regras permitem isso. Dessa forma, você usa todos os 4 noves que precisa, embora esteja combinando 2 noves em um número. Mas há outras respostas possíveis. O que acha? Encontrou alguma outra resposta para esse enigma maluco? Era uma vez em um reino distante a Rainha Matilda. Ela precisava contratar um trabalhador para um projeto de 7 dias. O trabalho era crucial e ela queria garantir que o cara fosse pago diariamente. No entanto, só podia pagá-lo em barras de ouro e podia fazer no máximo 2 cortes em sua preciosa barra de ouro. Seu plano era pagar a ele 1/7 da barra por dia. Você consegue descobrir como ela conseguiria fazer isso, seguindo as condições que mostramos? Bem, a Rainha Matilda é uma mulher muito inteligente, então foi assim que resolveu o problema. Ela fez 2 cortes precisos na barra de ouro, criando 3 peças. A primeira era 1/7 da barra, a segunda era 2/7 e a terceira 4/7. No primeiro dia, o trabalhador terminou seu turno e a monarca lhe entregou a peça de 1/7. No segundo dia, ela trocou a parte de 1/7 pela de 2/7, de modo que o trabalhador passou a ter 2/7 da barra. No terceiro dia, a rainha lhe devolveu a peça de 1/7, fazendo com que o cara tivesse 3/7 no total. No quarto dia, a rainha pegou de volta as partes de 1/7 e 2/7 e entregou a parte maior de 4/7. No quinto dia, Matilda entregou novamente a peça de 1/7, de modo que o operário passou a ter 5/7 da barra. No sexto dia, a rainha pegou de volta a peça de 1/7 e lhe rendeu a de 2/7, fazendo com que o cara tivesse 6/7 da barra. Finalmente, no sétimo dia, a monarca entregou a última peça de 1/7, completando o pagamento total da barra. E foi assim que a Rainha Matilda conseguiu pagar seu trabalhador todos os dias com apenas 2 cortes na barra de ouro. Brilhante, não é? Muito bem, Sua Alteza! O Jake está em um ônibus indo visitar seus pais no fim de semana. Em outro ônibus vindo da direção oposta está seu irmão, Max.
Os dois veículos estão descendo a estrada, um em direção ao outro, cada um a 64 km por hora, e começaram com 64 km de diferença. Os irmãos têm enviado mensagens de texto um para o outro sobre suas viagens, ansiosos pela reunião da família. Enquanto o Jake olha pela janela, percebe um passarinho voando. A mente dele começa a divagar e ele imagina a ave voando de um lado para o outro entre os dois ônibus e se pergunta quantos quilômetros ele teria voado de um lado para o outro até que os ônibus se encontrassem. Você pode ajudá-lo aqui? Primeiro, o Jake calcula quanto tempo levará para os ônibus se encontrarem. Como os dois estão a 64 km por hora, a velocidade combinada deles é de 128 km por hora. Com uma distância de 64 km entre eles, ele divide a distância pela velocidade combinada. 64 dividido por 128 é igual a 0,5 horas, ou 30 minutos. Em seguida, volta sua atenção para o pássaro. O Jake acha que ele está voando a 80 km por hora, então rapidamente multiplica a velocidade da ave pelo tempo que leva para os ônibus se encontrarem. Isso é igual a 40 km. Portanto, quando os ônibus se encontrarem, o passarinho terá voado 40 km. Puxa! Ei! Você está pronto para conferir o seu QI rapidinho? Então seja bem-vindo a bordo. Lucas quer ir ao circo, mas não pode porque suas notas estão ruins. Ele é desafiado por dois palhaços a resolver um enigma para ganhar o ingresso grátis. A charada é a seguinte: o que é tão grande quanto um elefante, mas não pesa nada? A resposta correta é a sombra do elefante. Uma sombra pode ser tão grande quanto o objeto que a projeta, mas não tem peso. Um cantor rico, Robert Mars, foi atacado em um quarto de hotel de luxo. O detetive chamado para investigar esse caso questiona vários suspeitos. O chefe do hotel afirma que estava preparando um prato especial para o Robert quando o incidente aconteceu. O carregador de malas diz que estava ocupado com as bagagens porque muitos hóspedes novos chegaram ao mesmo tempo. E a camareira afirma que limpou o quarto de Robert pela manhã e que naquele momento estava tudo bem. Você já adivinhou quem está por trás do ataque? O carregador de malas está escondendo algo. Você notou que ele estava com as malas do Robert? Havia uma etiqueta em uma das malas. Isso não parece estranho? É definitivamente suspeito. Os juízes notaram que robôs estavam competindo em vez de humanos em uma competição esportiva. Ajude-os a identificar os robôs entre os atletas. Dê uma olhada. Este atleta tem engrenagens visíveis na cabeça. E esta atleta, ela está ajustando a perna com uma chave de fenda. Esta está usando uma máscara. Ela deve estar escondendo características robóticas. Um cientista maluco capturou Diana e a trancou em uma pequena sala. Não havia janelas e a porta estava trancada. Mas havia um bilhete sobre a mesa. Era do cientista. JFMA-MJASOND. Adivinha a letra faltante e eu te libertarei. 5 minutos depois, Diana já estava fugindo do lugar estranho. Ela conseguiu descobrir que a letra que estava faltando era J. Como ela fez isso? Essas eram a primeira letra de cada mês, de janeiro a dezembro. E a sexta letra, J, representa junho. Criminosos que acabaram de fugir da prisão roubaram projetos importantes do laboratório do Mark. Agora eles precisam escapar por um desses 3 lugares.
uma delegacia de polícia, uma sala onde está rolando uma festa de aniversário ou um banco durante o horário de pico. Qual é a melhor opção? A festa de aniversário. Os ladrões em seus macacões laranja se misturariam melhor lá, já que fantasias vibrantes são bastante comuns em junções assim. Eles provavelmente parecerão menos suspeitos nesse local. Observe essas pessoas com atenção. Você consegue descobrir quem não é da Terra? Deve ser o cara da direita. O cara da esquerda deve estar usando uma fantasia de Halloween. Mas olhe para seus olhos azuis. Eles parecem ser absolutamente humanos. E agora olhe para os olhos do homem à direita, com aquelas fendas pretas estreitas. Assustador. Que tal esta imagem? Você consegue identificar alguém que não se pareça com nós, terráqueos? É a garota à esquerda. Você notou um par de olhos extra escondido no cabelo dela? Esses pilotos de Fórmula 1 estão prestes a participar de uma corrida. Qual deles é de outro planeta? Aquele cara ali. Ele está deixando um rastro de slime para trás. Um homem sentado em um carro vê 3 portas. Uma porta de bronze, uma porta de prata e uma porta de ouro. Qual ele deve abrir primeiro? Com certeza, ele precisa abrir a porta do carro primeiro. Observe atentamente este homem e essas 3 mulheres. Você consegue descobrir qual delas é a verdadeira esposa dele? Deve ser a garota da esquerda. Veja, ao contrário das outras duas, ela não tem nada nas mãos. Ao mesmo tempo, o homem está segurando uma bolsa, o que, para ser sincero, não faz nem um pouco o estilo dele. Mateus relatou ter visto um vampiro na rua dele. Um detetive veio investigar 3 novos vizinhos. O Kevin tinha acabado de se mudar para lá depois de se divorciar de sua esposa. O Sam comprou uma casa no bairro depois de ganhar muito dinheiro. E Barley se mudou para lá para fugir da agitação da vida na cidade. Você já adivinhou qual deles é o vampiro? É o Kevin. Veja, o Sam está falando com o detetive lá fora, no sol. E o Barley tem um espelho em casa. Os vampiros não podem fazer nenhuma dessas coisas. Isso faz do Kevin o suspeito número 1. Rafael, um agente, deve desativar o alarme em uma nave alienígena pressionando 4 botões corretos simultaneamente. Você pode ajudá-lo a descobrir quais botões pressionar? Os botões com símbolos levemente desgastados são os usados com mais frequência. Não sou nada mais do que buracos amarrados a outros buracos. Ao mesmo tempo, sou tão forte quanto o aço, mas não tão rígido quanto um poste. O que eu sou? Sou uma corrente. Tenho um olho, mas não consigo enxergar. Não tenho membros, mas ainda sou mais rápido e mais forte do que qualquer homem vivo. Quem sou eu? Sou um furacão. Por volta das 8 da noite, Melissa estava caminhando no parque. De repente, ela viu um homem caído no chão. Sua bicicleta estava por perto, nos arbustos. A Melissa o ajudou a se sentar, e ele lhe disse que estava andando de bicicleta pelo parque quando alguém jogou algo nele. Ele caiu e desmaiou. A Melissa tinha 4 suspeitos.
A Hannah disse que estava fazendo uma corrida matinal e não tinha visto nada. O Ryan disse que tinha levado seu cachorro para passear e que eles estavam em outra parte do parque. E o Michael e a Lara disseram que tinham ido fazer um piquenique e estavam ocupados com a comida. Você sabe dizer quem está mentindo? A Hannah. Já é noite. Como ela poderia estar fazendo sua corrida matinal? Certa vez, um poderoso mágico chegou a uma pequena cidade. Sua visita causou estranhas ocorrências. Você consegue encontrar todas as esquisitices nessas cenas. Ok, vamos começar com as linhas da faixa de pedestres. Elas estão pintadas incorretamente. Depois, uma mão sem corpo está ali, escrevendo sozinha. Assustador! Oh, veja! Um zumbi está rastejando para fora do bueiro. O chefe George perdeu sua faca favorita pouco antes da abertura da cafeteria. O George suspeitou de seus vizinhos. Damião, dono de uma lavanderia, e Alan, dono de uma loja de brinquedos. Você consegue descobrir quem é o ladrão? O Damião é o ladrão. Você notou a faca do George em uma das máquinas de lavar na lavanderia de Damião? Pode ser uma tentativa de sabotar a abertura da cafeteria. Billy leva algumas das joias de sua mãe para a escola. Sam, um temido valentão, rouba essas joias e as esconde como se fossem um tesouro de pirata. Por sorte, o Billy encontra um mapa na mochila do Sam. A instrução diz: dê 15 passos para o sul e 5 passos para o leste para encontrar o tesouro. Mas embora o Billy siga as instruções à risca, ele não consegue encontrar as joias. Por quê? É simples. O Billy julgou mal o tamanho do seu passo. Seus passos são menores do que os do Sam devido à diferença de altura entre eles. Portanto, o Billy cavou no local errado. Mas se ele ajustar o tamanho do passo, com certeza encontrará o tesouro. A policial Cheryl Adams estava caminhando ao longo do rio tirando algumas fotos que precisava para o seu caso, quando um homem se chocou com ela. Os dois caíram no chão. Depois de ajudar a Cheryl a se levantar, o homem começou a se desculpar. Alguém havia roubado sua carteira e ele estava tentando pegar o ladrão. Ele explicou que estava pintando seu barco e que a carteira estava ao seu lado. Então ele se distraiu e, quando se virou, a carteira não estava mais lá. A Cheryl entendeu que o ladrão não poderia ter ido longe. Eles correram para o pier próximo. Havia 4 pessoas lá. Depois de observar atentamente, a policial soube quem era o ladrão. Agora é sua vez de descobrir. É o homem que está falando ao telefone. Tem um pouco de tinta verde na perna esquerda da calça dele. Ei, detetives do Incrível! Precisamos muito de sua ajuda aqui. Esses enigmas devem ser resolvidos o mais rápido possível. Olhe para essas 2 pessoas. Ambas parecem estar correndo grande perigo, mas apenas uma delas está realmente arriscando sua vida. Qual é a pessoa? O senhor com uma bengala está fora de perigo. Ele perceberá que a borda do penhasco está à frente com a ajuda dessa bengala. Quanto ao homem absorto em seu smartphone, ele pode não perceber a borda do penhasco e cair. Enquanto nadava perto da costa, Mark se deparou com 3 moças. O que o rapaz não sabe é que apenas uma dessas mulheres não é uma sereia. Como ele pode entender quem é quem? Bem, a resposta é bastante óbvia. O rapaz deve mergulhar e verificar qual das garotas tem pernas e quais são as 2 que têm caudas. Observe atentamente esses 2 médicos. Apenas um deles é um veterinário de verdade. Qual é o médico? O verdadeiro veterinário está usando luvas.
Cada um desses 3 prisioneiros espera escapar um dia, mas um deles pode fazer isso em um futuro próximo. Qual deles é? O cara que está lendo um livro pacificamente deve estar planejando uma fuga. Está vendo aquele pôster na parede? Provavelmente está cobrindo um buraco. Olhe para o chão logo abaixo dele, há um pouco de areia da perfuração. Maria se perdeu em um castelo encantado. Enquanto procurava uma saída, ela entrou em uma sala cheia de cavalheiros vestidos com roupas iguais. Todos eles estavam celebrando o rei. Talvez o rei pudesse ajudar Maria a sair do castelo. Mas como a garota pode descobrir qual desses homens é o rei? O rei é o homem à direita, sentado ao lado de Maria. Ele é o único que está olhando pela janela, enquanto todos os outros estão olhando para ele. Em busca de um tesouro, você chega a esta encruzilhada. Que direção você deve escolher para encontrar o tesouro? A resposta está de fato gravada na pedra. Vire a inscrição de cabeça para baixo e ela dirá sul. David acordou em um hospital sem nenhuma memória. Logo, 3 garotas entraram correndo em seu quarto. Cada uma delas dizia ser sua única irmã. Você pode ajudar o David a descobrir qual das moças está dizendo a verdade? A verdadeira irmã de David é a garota do meio. Veja, ambos têm marcas de nascença idênticas nas mãos. Michael estava mergulhando quando percebeu que estava prestes a ficar sem oxigênio. Ele viu 2 cavernas próximas. Qual caverna ele deveria escolher para ter uma chance de sobreviver? Ele deve optar pela caverna esquerda. Você notou as bolhas de ar que saem dela? Isso significa que deve haver alguma terra seca dentro da caverna. Uma senhora idosa ligou para a polícia para informar que sua vizinha, uma jovem chamada Gina, parecia ter desaparecido. A mulher não a via há alguns dias e ficou preocupada. Quando a polícia chegou à casa de Gina, conseguiu abrir a porta e encontrou Gina lá dentro, amarrada a uma cadeira, com a boca coberta por um lenço. Quando conseguiu falar novamente, ela disse à polícia que, 3 dias atrás, um ladrão havia entrado em sua casa, amarrado-a e levado todo o seu dinheiro e aparelhos. Os policiais não acreditaram em Gina. Por quê? Veja a data no calendário, ali na parede, está vendo? É a mesma data que está no calendário da delegacia. Mas se a Gina estava amarrada todo esse tempo, quem estava mudando as datas no calendário dela? 3 amigos, Cat, Mark e Lauren, reúnem-se na casa de Lauren para conversar sobre as últimas notícias. Em um determinado momento, eles decidiram brincar de esconde-esconde. Quando chegou a vez de Lauren procurar seus amigos, ela encontrou Mark facilmente. Mas, mesmo com a ajuda dele, ela não conseguiu localizar Cat. Você pode ajudar Lauren a encontrar sua amiga? Cat levou sua tarefa a sério. Veja, ela está se escondendo em uma lata de lixo. Megan convidou seus amigos para ir a um restaurante comemorar seu aniversário. Eles se divertiram muito. Megan ganhou o melhor presente de aniversário de todos, um anel com um grande diamante. Mas, de repente, a sala ficou às escuras. Após vários minutos de total confusão, as luzes voltaram a se acender. Mas o anel de Megan havia desaparecido. Observe a imagem com atenção e tente descobrir quem o roubou. É o garçom. Veja o copo que ele está segurando. Ele deve ter colocado o anel dentro dele. Agora há muito mais água. Estamos no ano de 2158.
Jim está consertando o telhado de sua garagem. Em certo momento, ele escorrega, cai no chão e quebra a perna. Mas no dia seguinte, Jim já está caminhando no parque, parecendo perfeitamente bem. Como isso é possível? Jim é um robô. Está vendo a luz vermelha piscando sobre sua orelha esquerda? Eles devem tê-lo consertado muito rápido. Marta estava caminhando pelo parque perto de sua casa à noite. Estava escuro e não havia ninguém por perto. De repente, pegaram sua bolsa por trás e a pessoa saiu correndo. Marta foi correndo atrás dela. Ela tinha certeza de que a pessoa era uma mulher, mas não conseguia distinguir sua aparência ou roupas. A mulher desapareceu dentro de um prédio escolar. Quando Marta correu para dentro, viu 3 professores. A garota os olhou atentamente e logo descobriu qual deles havia levado sua bolsa. Você pode fazer o mesmo? A mulher do meio não conseguiria correr com o gesso na perna. A da direita não tem nada em suas mãos. Onde ela esconderia a bolsa de Marta tão rapidamente? Mas a mulher à esquerda tem uma grande sacola de compras no ombro. Uma professora de verdade não precisaria carregá-la na sala de aula. Um rico empresário foi sequestrado em sua casa. O detetive que chegou para investigar o caso não encontrou nada de estranho em seu interior, a não ser um bilhete misterioso com um estranho conjunto de símbolos escrito nele. Há 3 suspeitos, Eric, Ellie e Colin. Você pode ajudar o detetive a identificar o criminoso? A culpada é Ellie. Seu nome é o que está codificado no bilhete. Susan trabalhava em uma loja de roupas que vendia itens caros de grife. Um dia, ela descobriu que alguém havia roubado uma calça. Observe as pessoas que estavam lá dentro naquele momento. Tente descobrir quem é o ladrão. É o cara da direita. Se você olhar atentamente para as pernas dele, verá a calça aparecendo por baixo do jeans. Os recém-casados Maria e Daniel foram para uma ilha tropical em sua lua de mel. Eles se hospedaram em um hotel luxuoso. Mas um dia, quando voltaram do jantar, descobriram que alguém havia arrombado o cofre e roubado as joias de Maria. Havia vários suspeitos, uma camareira, os vizinhos de Maria e Daniel e o gerente do hotel. Mas a camareira alegou que não havia limpado nenhum quarto no andar dos recém-casados naquele dia. Os vizinhos disseram que estavam em uma excursão o dia todo e tinham acabado de voltar. E o gerente do hotel afirmou que tinha várias reuniões importantes com clientes e não havia saído de seu escritório. Você consegue descobrir rapidamente quem é o ladrão? Os vizinhos roubaram as joias. Você notou um alicate de corte na bolsa deles? Por que eles precisariam disso em uma excursão? David trabalha em um canteiro de obras. Certa vez, alguém o atacou e o homem, inconsciente, foi levado para um hospital. Os policiais que chegaram para investigar o caso tinham 3 suspeitos, Alex, Ryan e John. Alex disse que estava colocando telhas no telhado quando o acidente aconteceu. Ryan confessou que estava dormindo embaixo da árvore. E John afirmou que estava assentando tijolos naquele momento. Quem está mentindo? Alex foi quem prejudicou David. O prédio ainda não tem telhado, então ele não poderia estar colocando telhas lá em cima. A Eva sofreu um grave acidente no fim de semana. Ela sofreu uma concussão e quebrou a perna. Mesmo assim, no dia seguinte, um de seus amigos a viu andando de bicicleta no parque e ela aparecia bem. Como isso é possível? Veja, a garota que sofreu um acidente de carro tem uma tatuagem no tornozelo. A garota da bicicleta não. Então a que estava pedalando era a irmã gêmea da Eva, a Malva. Um médico entrou correndo no pronto-socorro e viu que havia 2 pacientes esperando por tratamento urgente.
O homem da esquerda era um milionário da área de tecnologia e a mulher da direita era a avó de 5 crianças. Ele precisava pensar rapidamente em quem salvaria. Qual a sua opinião? Ele deve escolher a avó. O homem à esquerda tem um telefone ao seu lado, então pode pedir ajuda a outra pessoa. 3 cientistas foram fazer pesquisas na floresta amazônica. A Bianca teve alguns problemas com um clima rigoroso, mas achou que valeu a pena no final. O Pablo se divertiu muito fotografando a vida selvagem para sua página de mídia social. E a Helena teve a chance de estudar uma espécie rara de planta carnívora. No último dia da viagem, ao passar pela segurança do aeroporto, um deles foi pego tentando levar algo na mochila. Dê uma olhada na foto. Você consegue identificar quem? Bem, é ilegal levar sementes e plantas, e a Helena tinha uma planta carnívora na mochila dela. Caramba! A Mia foi a Roma nas férias de verão. Ela estava andando pelas ruas quando viu que o cavalete de um artista havia sido derrubado. Ele disse que havia se afastado por um segundo e a tragédia aconteceu. A garota decidiu ajudá-lo a resolver o caso e entrevistou algumas pessoas. O Marco disse que estava tirando fotos nas proximidades. O Harry falou que estava fazendo malabarismo para uma grande multidão a alguns metros de distância. A Josie afirmou que tinha ido até lá apenas para comprar um quadro do artista. E o Léo respondeu que estava tomando gelato em uma cafeteria próxima. Você pode ajudar a Mia a resolver essa questão? Bem, dê uma olhada na mochila do Harry. Há alguns materiais de arte saindo dela. Ele deve ter criado uma distração para roubá-la. Caramba! A Bárbara convidou sua colega Sabrina para almoçar em casa. A Sabrina ficou surpresa, pois achava que a Bárbara não gostava dela. Mas a anfitriã se empenhou ao máximo no almoço e até preparou um delicioso atum. Ela dividiu o peixe ao meio e cada uma das garotas comeu sua porção. Algumas horas depois do almoço, a Sabrina foi parar no hospital com uma grave intoxicação alimentar. Depois de uma investigação minuciosa, a polícia foi até a casa da Bárbara e a prendeu. Mas como isso foi possível? Dê uma olhada na faca que Bárbara usou para preparar a comida. Há um pouco de veneno em um dos lados. Certamente o que ela deu a Bárbara para comer. Oh, minha nossa! Você encontra uma amiga para tomar um café e ela diz que só revelará o último segredo dela se você conseguir adivinhar o enigma. Ela diz: 5 é igual a 25 dólares. 25 tem o valor de 50 dólares. Se você comprar 255, pagará 75 dólares. O que você está comprando e quanto custa um item? Você está comprando números de porta e cada um custa 25 dólares. Levou uma década para que a missão arqueológica do professor Evans encontrasse um artefato de valor inestimável. O professor o guardou em segurança em um cofre. A equipe comemorou a vitória com uma fogueira e foi dormir. Na manhã seguinte, o artefato havia desaparecido. O professor Evans decidiu investigar o roubo por conta própria. O Jack falou que passou as últimas 2 horas catalogando a cerâmica que haviam encontrado anteriormente. A Olivia afirmou que passou as últimas horas na área de descanso, dormindo um pouco. O Mark mencionou que havia consertado a escavadeira durante toda a manhã. O professor Evans descobriu imediatamente quem levou o artefato. Você também consegue descobrir? Foi o Mark. Ele disse que passou a manhã inteira consertando a escavadeira, mas deu uma olhada nas mãos dele. Elas deveriam estar sujas por causa dos reparos. Um carro bateu na janela de um restaurante e entrou direto. O proprietário ficou horrorizado e chamou a polícia para investigar. Há 2 suspeitos principais, a Julia e o Bernard. Cada um deles afirma que a outra pessoa é a culpada. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir quem está mentindo?
É a Júlia. Se você prestar atenção nas marcas de pneus, verá que elas têm o mesmo padrão dos pneus do carro dela. Foi ela quem fez isso. Dê uma olhada nesta imagem. Você consegue adivinhar quem é mais imprudente? Vejamos. Na primeira imagem, vemos uma criança pequena na praia brincando perto da água. Seu pai, super musculoso, está ao fundo conversando com duas garotas. Na segunda imagem, a criança está brincando de pega-pega com um cachorro não tão amigável. Mas o pai, ao fundo, está prestando muita atenção. É seguro dizer que o pai da primeira imagem é mais imprudente. Você está na Grécia, explorando algumas das ruínas antigas do país. Então, se perde do seu grupo e encontra a entrada de uma caverna escondida. Aí se depara com uma câmara misteriosa com 4 portas enormes, cada uma com um símbolo exclusivo. Ao lado dela há um pergaminho antigo. Quando você o abre, encontra uma mensagem que lhe diz para confiar que sua mente conhece a natureza fugaz do tempo. A primeira porta tem o símbolo de um escudo. A segunda tem uma coroa. A terceira apresenta um par de asas. E a quarta tem uma ampulheta. Qual porta o levará ao tesouro? A quarta, a que tem a ampulheta. A pista estava na última frase. A natureza fugaz do tempo. É a ampulheta. Você entra em uma lanchonete e há 2 clientes muito suspeitos dentro dela. E um deles é, na verdade, um criminoso. Quem? Vamos dar uma olhada. O primeiro cara parece suspeito, especialmente porque está segurando um dispositivo de defesa. A segunda garota parece mais inocente, pois está apenas sentada segurando uma faca e cortando a salada com ela. Mas ei, ela é a culpada. Essa faca enorme é grande demais para cortar uma salada e tem uma mancha vermelha. A Sarah foi convidada para um brunch com seus novos colegas de trabalho. Ela começou a trabalhar recentemente em uma empresa de tecnologia. Então chegou ao restaurante, mas não viu nenhum de seus colegas. Em vez disso, se deparou com um robô de aparência estranha. Como ela poderia dizer que ele era realmente um robô? Eu sei que parece uma pessoa, mas olhe para os pulsos dela. Há entradas USB em ambos. Deve ter sido uma das brincadeiras que seus colegas decidiram fazer com ela. A Maeve deixou seu emprego e decidiu viajar pelo mundo. Seu primeiro destino foi Paris. Ela não conhecia nada nem ninguém por lá, então simplesmente chegou e procurou o primeiro albergue que encontrou. Mas, oh não, a garota realmente não deveria entrar nesse lugar. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir o motivo? Este albergue é assombrado. Há a sombra de um fantasma na janela superior. Eu definitivamente não entraria. Em uma noite de final de verão, um ladrão invadiu o estúdio de um artista renomado e roubou uma pintura rara. No entanto, o espertinho não conseguiu ir muito longe, pois uma patrulha de segurança passou por ele enquanto fugia. O ladrão guardou o quadro sob um arbusto espesso e se escondeu atrás de uma parede próxima. O artista percebeu rapidamente que havia sido roubado e pediu ajuda ao detetive Sommer. O detetive logo encontrou 2 suspeitos. Dê uma olhada na imagem. Quem foi o culpado? Se você rastejar por um arbusto com os braços nus, eles provavelmente serão arranhados. Dê uma olhada nas mãos do segundo rapaz, elas estão cobertas de arranhões. Ele deve ser o culpado. Josh é um caçador de elite de todas as coisas paranormais. Ele é chamado para visitar a casa de um homem rico. Quando chega ao segundo andar, seu relógio detector de paranormalidade começa a apitar. Seu relógio nunca mente, então ele sabe que deve haver alguma criatura assustadora por perto. Diante dele havia 3 portas. Só de olhar para elas, você conseguiria adivinhar atrás de qual porta o fantasma está se escondendo?
Vejamos, há pegadas que levam a todas as 3 portas, mas as pegadas que levam à porta B são irregulares. Então, isso pode ser o fantasma tentando enganar Josh. Ele entra no quarto e encontra um lobisomem. Que horror! Após essa missão bem sucedida, ele pega sua motocicleta e volta para casa, mas quando para em um sinal vermelho, seu relógio paranormal começa a apitar novamente. O relógio é ainda mais sensível a fantasmas, então ele sente que deve haver um por perto. Dê uma olhada na imagem. Você tem alguma pista de onde o fantasma possa estar? Há uma mulher parada no ponto de ônibus ao lado do sinal vermelho. Seus pés não estão tocando o chão e seu olhar é vazio. Ela deve ser o fantasma. Quando Josh tenta capturá-la, ela desaparece na floresta escura. Josh tenta localizar as meninas por meio de seu relógio e também entra na floresta. O relógio lhe mostra 3 rotas, A, B e C. Você consegue adivinhar qual é a correta? É a rota B, que leva a garota. Josh segue a rota, mas ela o leva a um prado com árvores diferentes. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar onde a garota está se escondendo? Na árvore A ou na árvore B? O fantasma está escondido atrás daquela pequena árvore ao lado da árvore A. Se você observar atentamente a sombra, a forma é muito estranha. Josh dispara seu dispositivo fantasma e captura o fantasma. Dan e Jesse são detetives. Em uma manhã bem cedo, eles receberam uma ligação urgente de um de seus clientes, dizendo que precisavam ir até lá o mais rápido possível. Eles entraram em seu veículo e dirigiram até o local. No caminho, foram parados por um posto de controle da polícia. Dan e Jesse tiveram que sair do veículo para uma inspeção, mas Dan notou algo estranho. Aquele policial era falso. Como ele podia perceber? O policial estava usando uma camisa rasgada, mas esse não era o verdadeiro problema. Seu distintivo dizia Polícia da Cidade, com U em vez de um O. Grande problema aí, amigo. 3 veículos estão competindo entre si por um prêmio de R$20 mil. Eles estão dirigindo em uma estrada perigosa e cada um deles tem seus obstáculos a superar. Dê uma olhada na imagem. Qual veículo vencerá a corrida? O primeiro veículo tentou escapar dos pregos no chão, mas os pregos certamente perfurariam uma das rodas. O terceiro motorista pode tentar contornar o obstáculo à sua frente, mas isso fará perder tempo. O que está no meio tem mais chances de vencer, pois é grande o suficiente para passar por aquele buraco. Maya e Rob são um casal famoso por roubar lojas caras. Certa noite, eles decidiram invadir a joalheria mais famosa da cidade. No meio da noite, eles chegam em frente à loja e veem que há um complexo sistema de fechaduras protegendo tudo. Rob tira 3 chaves de sua caixa de ferramentas. Uma delas abre a fechadura, mas se eles usarem a chave incorreta, o alarme disparará. Dê uma olhada e dê o seu melhor para encontrar a fechadura correta. A segunda chave é a correta. Se você prestar atenção, a linha inferior está faltando na terceira chave, e a primeira chave nem mesmo cabe no buraco da fechadura, pois a parte inferior está invertida. Jenny, Beth e Prim são irmãs. Seu pai lhes diz que precisa decidir quem será a herdeira da maior quantia de dinheiro que ele deixar. Ele diz a elas para ferverem água. A chaleira da filha, cuja água ferver primeiro, determinará quem será a herdeira. Todas começam a ferver ao mesmo tempo, mas a chaleira da mais nova ferve primeiro. Por quê? Enquanto as outras filhas ficavam verificando, levantando a tampa, a filha mais nova mantinha a dela fechada, fazendo com que a fervura fosse mais rápida. Muito bem!
Drake é um empresário e precisava dirigir de Nova York a Boston. Assim que chegou a Boston, percebeu que seu pneu havia furado no início da viagem. De alguma forma, sua viagem não foi afetada. Como isso foi possível? O pneu furado era o sobressalente. Mary e Anna cresceram em uma família suburbana de classe média. Depois de se formarem, ambas se mudaram para a cidade de Nova York para seguir o emprego dos seus sonhos. Mas enquanto Mary teve muito sucesso em sua carreira, ganhando muito dinheiro, o mesmo não aconteceu com Anna. Hoje, Mary é rica e Anna está falida. Dê uma olhada na imagem das duas garotas dentro de seus apartamentos. Você consegue adivinhar quem é quem? Anna é a que está à esquerda. Embora ela pareça ter algumas coisas legais, toda a decoração de sua casa tem etiquetas de preço, portanto ela provavelmente está planejando devolver esses itens à loja. A empresa decidiu realizar um dia divertido com seus funcionários. Uma pessoa sortuda ganharia o laptop mais recente se conseguisse sair de um labirinto o mais rápido possível. Brad e Mônica foram os únicos que aceitaram o desafio, mas parece que ambos estão tendo dificuldades. Dê uma olhada na imagem. Quem é mais desligado? Vejamos. Bem, Brad perdeu seus óculos e não conseguia ver nada. É como se ele estivesse tentando atravessar o labirinto com uma venda nos olhos. E a Mônica só precisa virar o mapa para o outro lado e ela conseguirá sair bem. Oh my God. Jenny está se mudando para a Austrália. Suas malas estão prontas e ela está pronta para sair de casa. Mas ao sair, percebeu que estava esquecendo algumas coisas muito importantes. Ela precisa encontrar seu passaporte, seu telefone e o bilhete com o endereço do hotel. Você pode ajudá-la a encontrar esses itens? Jenny, não dá pra ser mais bagunceira, né? Seu celular está jogado no chão, ao lado do sofá. O bilhete está escondido entre alguns livros em sua estante. E seu passaporte está ao lado dos pés da mesa de centro. Que horror! Harry está em uma missão importante. Ele é um jovem músico e enviou uma de suas músicas originais para um produtor. O produtor queria lançar a música sem dar a Harry nenhum crédito. Então Harry decidiu invadir o computador do produtor. Quando acessou o IP dele, apareceu um código estranho. Harry precisou decifrar o código para invadir o computador. Dê uma olhada. Você consegue descobrir o que o código significa? É muito mais simples do que você imagina. A resposta é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos os números foram mostrados com seus reflexos no espelho. Fácil, fácil. O detetive Sean chegou a um roubo. Alguém havia roubado uma loja da Apple. Enquanto Sean conversava com o segurança, ele percebeu que o segurança era um dos assaltantes. Como ele soube disso? O guarda de segurança estava ao lado de um vidro estilhaçado que havia sido quebrado com a mão. E sua mão tinha muitos arranhões e band-aids. Ele provavelmente se aproveitou da situação e pegou algumas coisas para si. Certa vez, uma expedição montou acampamento no meio de um deserto. Eles decidiram passar alguns dias naquele lugar, mas quando acordaram, seu caminhão havia desaparecido. Por sorte, tinham comida suficiente para uma semana, mas não contavam com energia nem água. 3 dias depois, um dos membros da expedição desapareceu. O líder da equipe questionou as pessoas restantes. O Logan disse que estava andando pelo acampamento tentando encontrar água. A Joanna falou que estava jogando no smartphone dela. A Samantha afirmou que estava dormindo o dia inteiro para economizar energia. E o Nick garantiu que estava preparando um relatório em sua barraca. Você consegue descobrir quem está mentindo? A Joanna não está dizendo a verdade. Em 3 dias, o celular dela já teria ficado sem bateria. E a expedição não tem energia, lembra?
O James estava caminhando perto do rio à noite quando um grupo de pessoas vestidas de preto e usando máscaras o agarrou. O líder disse que o rapaz tinha 3 opções. Eles poderiam jogá-lo no mar com piranhas famintas. Ele poderia escolher ser jogado no oceano, repleto de tubarões. Ou optar por um rio com hipopótamos. Que opção o James deveria escolher para sobreviver? As piranhas só vivem em água doce. O cara deveria escolher o mar com piranhas. Ah, olhe para o noivo. Parece que ele não viverá o suficiente para se tornar um marido. Uma dessas moças o mordeu? Qual delas? Foi a moça C. Olhe para as orelhas dela. Ela não parece ser humana. Observe essas 2 imagens e tente descobrir quem é o robô aqui. Apesar das tatuagens incomuns, as garotas são humanas. O robô é, na verdade, o gato da imagem à direita. Você notou que ele está carregando através de uma porta USB na lateral? Os alunos sabiam que teriam uma prova na segunda-feira, mas o professor se recusava a lhes dizer a hora exata. Toda vez que perguntavam, recebiam uma resposta estranha. Se 11 mais 2 é igual a 1, 10 mais 6 é igual a 4. Se vocês conseguirem descobrir a resposta, não perderão a prova. Você sabe quando os alunos devem se encontrar com o professor? Às 4 da tarde. 11 horas mais 2 horas igual 1 da tarde. Então 10 horas e 6 horas são 4 da tarde. Veja essas mulheres aparentemente ricas. Na realidade, uma delas está apenas fingindo ter grana. Qual? É a mulher à esquerda. A bolsa é falsa. A etiqueta diz que é Gucci, quando deveria ser Gucci. O Mark está trancado em uma sala. Há 4 portas lá. O cara entrou por uma delas e não pode usá-la novamente. A primeira leva à sala com fios de alta tensão pendurados sobre o piso molhado. Atrás da segunda porta, há um cômodo cheio de água e repleto de tubarões. E a terceira esconde um espaço com chuva ácida que derrete a carne e está caindo do teto. Qual porta é a menos perigosa e pode dar ao Mark a chance de escapar? Ele deve optar pela primeira porta. Será seguro se o cara não deixar o corpo entrar em contato com os fios e o piso molhado ao mesmo tempo. Agora, tente decifrar este enigma complicado. Não é nada além de buracos amarrados a outros buracos. Ao mesmo tempo, essa coisa é tão forte quanto o aço, mas não tão rígida quanto um poste. Então, qual é a sua ideia? O que é? É uma corrente. 2 pessoas nasceram exatamente ao mesmo tempo, mas têm datas de nascimento diferentes. Como isso é possível? Essas pessoas nasceram em diferentes fusos horários e em diferentes lugares do mundo. A Mira herdou uma casa antiga de seu avô. Quando estava explorando o porão, se deparou com uma porta de madeira maciça. Ela abriu e viu um pequeno cômodo com 3 sacos e um bilhete. Um dos sacos tem 1 bilhão e os outros estão vazios. Você só pode abrir um deles, portanto, pense com cuidado. A Mira também notou que havia uma mensagem em cada um. O primeiro dizia: "O dinheiro não está aqui." A mensagem no segundo era: "O dinheiro não está aqui." E no terceiro saco dizia: "O dinheiro está no segundo saco." Se apenas uma mensagem for verdadeira, qual saco tem o dinheiro?
O dinheiro não pode estar no segundo ou no terceiro. Se fosse assim, então 2 mensagens seriam verdadeiras. Isso significa que o dinheiro está no primeiro saco. O William participou de um game show e acabou sendo um dos 2 participantes a chegar à final. Ele foi até a mesa com 3 xícaras, mas somente uma das bebidas era segura para ser experimentada. As outras 2 estavam envenenadas. E embora um erro não custasse a vida dele, as consequências seriam desagradáveis. As bebidas eram chá com açúcar, cappuccino e chocolate quente. Qual delas o William deveria escolher? Se fosse realmente açúcar no chá, ele já teria derretido completamente. Mas isso não aconteceu. O cappuccino parece suspeitamente verde. Provavelmente não é seguro para beber. O William optou pelo chocolate quente e venceu o desafio. Observe atentamente essas pessoas caminhando perto do mar. Uma delas não é humana. Quem? É o jovem no meio. Ele não tem sombra. Assustador. Quando você procura algo, sempre o encontra no último lugar em que procurou. Por que isso acontece? É sempre o último lugar onde você procura, porque depois disso interrompe sua busca. Uma dessas mulheres é a esposa desse esportista. Quanto tempo você levará para adivinhar qual delas é? É a garota que não tem capacete, porque o capacete está esperando por ela na bike do marido. Todas essas pessoas parecem estar terrivelmente doentes. Ah, estou vendo, é a funcionária do lar. Elas a envenenou. Mas e se eu lhe disser que uma dessas pessoas está, na verdade, fingindo estar envenenada, tentando salvar a própria vida? Você consegue descobrir quem é? É a mulher à esquerda, usando um vestido vermelho. Ela nem sequer tocou na bebida dela. Observe essas mulheres com muita atenção. Uma delas roubou uma melancia. Você consegue entender qual? É a mulher à direita. A melancia está realmente aparecendo através de suas roupas. Você está caminhando por uma floresta quando vê um grande lago. No meio dele, percebe 3 gaiolas flutuando na superfície. Dentro delas, há 3 pessoas. A gaiola do Adam está bloqueada por um enorme pedaço de gelo. A do Luke está trancada com um enorme cadeado. E em cima da gaiola da Ellen, há um container com água fervente. Você pode ajudar apenas um deles. Qual a sua escolha? Você deve optar por ajudar o Luke. O gelo que está bloqueando a gaiola do Adam derreterá mais cedo ou mais tarde. A água fervente vai evaporar e a Ellen vai conseguir escapar, mas o Luke não vai conseguir sair da gaiola por conta própria. 2 vans idênticas estavam atravessando a ponte quando ela desabou. Os carros caíram na água e começaram a afundar. Felizmente, os motoristas saíram ilesos, mas tiveram que descobrir como chegar à superfície muito rapidamente, porque as vans começaram a se encher de água. Um dos motoristas começou a empurrar a porta mais próxima e o outro tentou abrir a porta lateral. Quem tem mais chance de sobreviver? O primeiro motorista não vai conseguir abrir a porta por causa da pressão da água, mas a porta lateral do segundo carro é deslizante. Com algum esforço, o segundo motorista vai conseguir abri-la e escapar.
Mark trabalhava em um laboratório secreto que tinha regras super restritas. Certa vez, ele ficou tão absorto em seus experimentos que perdeu o final do dia de trabalho. Isso fez com que ele ficasse trancado lá dentro e só pudesse sair do prédio por uma das 3 portas. Mas uma das saídas era guardada por um urso. Perto da segunda, um cachorro grande e furioso andava em uma coleira. E a última porta estava bloqueada por um segurança armado que nunca iria contra as regras. Qual porta Mark deveria escolher para passar a noite em casa? Mark deve optar pela primeira porta. Sim, o urso parece ameaçador, mas está dormindo. Portanto, se Mark for silencioso o suficiente, há uma chance de ele passar pelo animal sem ser notado. 3 garçonetes estão trabalhando em um restaurante, servindo bebidas e comida. Mas uma delas é, na verdade, uma ladra. Você consegue descobrir qual delas? É aquela garota no meio. Você prestou atenção na bolsa dela? É Dior. Quem usaria uma bolsa de grife enquanto trabalha em um café? Ela deve ter roubado a bolsa há alguns instantes. Observe essas pessoas participando de uma reunião de negócios. Elas parecem elegantes e abastadas, mas uma delas é, na verdade, um policial disfarçado. Você consegue identificá-lo? É este homem à direita. Notou os tênis velhos dele? Essa é uma escolha estranha de calçado para uma reunião de negócios em um restaurante de luxo. Essas 2 mulheres parecem ser prisioneiras comuns, cuidando de suas coisas. Mas uma delas é, na verdade, um lobisomem disfarçado. Você consegue descobrir qual delas é? É a garota à esquerda. Você notou marcas de garras na parede da cela? Ela deve ter se sentido irritada em algum momento. 3 pessoas estão fazendo uma refeição em um café. Todas elas parecem ser clientes regulares, certo? Mas e se eu lhe disser que uma delas é, na verdade, um vampiro? Tente identificar esse monstro antes que ele comece a caçar. É a mulher da direita. Veja, a garota da esquerda está comendo pizza com alho. Então ela não pode ser uma vampira. O homem no meio está refletido no espelho pendurado na parede atrás de suas costas. Portanto, só nos resta a mulher da direita. Damian fez um cruzeiro marítimo muito aguardado. No início, tudo estava indo muito bem, mas então uma jovem garota, Alex, que também estava no cruzeiro, desapareceu. O navio imediatamente mudou de rota e parou em um porto. Os policiais chegaram e interrogaram os passageiros. Após o interrogatório, eles tinham 3 suspeitos. Quando Damian olhou atentamente para eles, percebeu imediatamente quem estava por trás do desaparecimento da garota. Você também consegue descobrir? É a mulher à direita. Ela está com a mala de Alex. A garota estava com ela no início da viagem, além de seu nome estar na alça. Um jovem professor de geografia desapareceu no primeiro dia de aula. A polícia tem 3 suspeitos: o diretor, o professor de educação física e o zelador. Olhe atentamente para essas pessoas e encontre o culpado. O zelador está por trás do desaparecimento do professor de geografia. Você notou um globo no armário dele? Esse dormitório estudantil tem regras muito rígidas sobre a ausência após o apagar das luzes. Mas veja este quarto. Um de seus habitantes conseguiu sair sorrateiramente para ir a uma festa e voltar. Quem é o infrator das regras? É esse cara à esquerda. Você notou uma pulseira luminosa em sua mão? Veja esses 3 zumbis. Um deles não é tão ruim quanto parece. Você consegue descobrir qual zumbi não é perigoso? O zumbi à esquerda está acariciando um cachorro. Ele parece gostar de animais. Não pode ser perigoso.
3 guardas do museu estavam protegendo o vaso mais caro da história. Ele estava guardado em um cofre usado para armazenar as exposições mais preciosas. Mas todas essas medidas de segurança não ajudaram e o vaso foi roubado. Como ninguém entrou ou saiu do cofre, a polícia concluiu que o ladrão era um dos guardas. Observe essa filmagem de segurança e diga qual guarda é o criminoso. É o terceiro guarda. Na filmagem, ele não se moveu nenhuma vez, o que é impossível para um ser humano que respira. Ele deve ter bagunçado a filmagem, alterando a gravação de si mesmo. David se mudou para uma cidade pequena e decidiu fazer uma tatuagem para comemorar essa nova etapa de sua vida. Havia apenas 2 estúdios de tatuagem na cidade. Um deles era escuro e sombrio. O equipamento era velho e o próprio tatuador tinha uma tatuagem mal feita nas costas. O segundo salão era bem iluminado, o equipamento era brilhante e o tatuador tinha uma tatuagem bonita e habilmente feita em suas costas. Estranhamente, David escolheu o primeiro salão de tatuagem. Por quê? Há apenas 2 tatuadores na cidade, e eles não conseguiam tatuar suas próprias costas. Isso significa que eles fizeram tatuagens um para o outro. Se você comparar seus trabalhos, verá imediatamente que, apesar de seu equipamento antigo e da atmosfera sombria em seu salão, o primeiro tatuador é muito mais habilidoso. Um segurança em um supermercado encontrou uma carteira perdida. Depois de anunciar o fato, 2 homens apareceram, cada um deles dizendo que a carteira era dele. O guarda olhou para eles e deu a carteira para o cara mais alto. Por que ele fez isso? Veja, o cinto dele é exatamente do mesmo estilo e feito exatamente do mesmo material que a carteira. Deve ter sido um conjunto. A carteira e o cinto foram vendidos juntos. Alice se perdeu na floresta. Depois de vagar por um tempo, ela viu um castelo misterioso. Quando entrou nele, o dono do castelo apareceu imediatamente. Ele fez uma oferta. Se Alice respondesse à sua pergunta, ele lhe mostraria o caminho de casa antes da meia-noite. Mas se ela perdesse, ficaria no novo castelo para sempre. Alice concordou. Havia 4 espelhos nas paredes. Cada espelho tinha um reflexo de alguma criatura mística. Um dragão, um vampiro, uma sereia e um zumbi. Alice precisava descobrir qual reflexo não era real. Você pode ajudá-la? É o vampiro. Você se lembra que essas criaturas não se refletem em espelhos? Michael estava se preparando para um encontro muito esperado. Mas quando chegou, ficou chocado ao ver 2 garotas idênticas. Ambas diziam ser seu par. Você pode ajudar o rapaz a descobrir qual delas é a impostora? A garota da direita não é humana. Você notou que ela tem 2 pés esquerdos? Uma policial afirma que um dos suspeitos que ela deteve é um lobisomem. Você consegue descobrir qual deles não é humano? A própria policial é um lobisomem. Olhe para suas mãos. Na verdade, ela não tem unhas, mas garras. Ambas as mulheres afirmam ser a mãe do garoto, mas uma delas está mentindo. Pense bem e exponha a mãe falsa. A senhora à esquerda tem a mesma cor de cabelo e olhos que a criança, mas a segunda tem 2 pintas nos mesmos lugares que a criança. Além disso, ela está usando uma pulseira com a imagem de um bebê. No país mágico de Nárnia, todos os animais são inteligentes e racionais. Você está observando 10 leões e uma ovelha. Se você se distrair, um leão pode comer uma ovelha. O que os leões não sabem é que, mais tarde, aquele que comeu a ovelha se transformará em uma ovelha. Nesse caso, o restante dos leões a comerá. Se você deixar essa empresa sozinha por algum tempo, quantos leões e ovelhas você encontrará quando voltar?
quando você retornar, haverá 9 leões e uma ovelha. O principal aqui é que todos os animais são racionais. Quando um leão comer a ovelha e se transformar em uma ovelha, o restante dos leões entenderá as consequências e preferirá permanecer na segurança de sua forma natural. Tem um monte de novos enigmas para você, ó grande detetive. Concentre-se e resolva todos eles como um mestre. Observe esta imagem com muita atenção. Uma dessas pessoas atacou o artista. Mas você consegue descobrir quem? O artista começou a escrever a letra K e depois outra letra, mas não teve tempo de terminá-la. Parece ser um I, portanto a culpada pode ser a Akiri. Mas ao mesmo tempo também parece que o pintor simplesmente não teve tempo de terminar a letra L, que pode ser confundida com um I. Portanto, se o homem ferido tentou escrever a parte inferior da letra L, mas não conseguiu terminá-la, poderia facilmente ter sido o Claude quem o atacou. O que você acha? Foi o Claude ou a Akiri? Escreva sua resposta nos comentários. Essas pessoas parecem ser bastante estranhas, mas apenas uma delas é um vampiro de verdade. Qual? Todas estão bebendo algo vermelho, mas pode ser apenas um suco de romã. A garota da esquerda tem uma faixa vermelho sangue ao lado da boca, mas talvez seja apenas um batom borrado. O homem tem dentes estranhos, mas eles podem ser artificiais. Quanto à mulher da direita, deve ser a vampira. Você notou que ela não tem um reflexo no espelho? Este casal está prestes a se casar. Que evento feliz! Mas nem tudo são arco-íris e borboletas aqui. Uma das pessoas na imagem é na verdade um alienígena. Você viu esse convidado de outro planeta? É a própria noiva. Veja, ela tem 3 braços. Continuando com o tópico de visitantes extraterrestres. Você precisa encontrar um alienígena entre esses atletas. E aí, consegue identificar algo em comum neles? Deve ser o cara da esquerda. Ele tem 2 mãos esquerdas. Caramba, assustador. Agora esse cara parece estar perdido e confuso. Há 2 portas à frente dele e as 2 mulheres parecem amigáveis. Mas uma das portas não é segura para entrar. Qual? É a porta à esquerda. Essa glamurosa mulher está convidando o rapaz para entrar, mas você está vendo a estranha decoração do apartamento dela, especialmente a caveira? Ao mesmo tempo, a segunda mulher parece bastante desarrumada. Mas apesar disso, oferecer comida pode ser apenas um gesto gentil. De qualquer forma, uma carona com um estranho é mais arriscada do que um simples hambúrguer. Observe esses banheiros com muita atenção. Sua tarefa é descobrir qual deles pertence a um zumbi. Bem, ambos parecem um pouco nojentos, mas um verdadeiro zumbi sai do banheiro da esquerda. Está vendo aquele copo em cima da pia no cômodo da esquerda? O zumbi mantém seus dedos ali. Temos aqui 3 candidatas a Miss Escola. Elas são bonitas e tudo mais, mas uma delas é realmente perigosa. Qual? É a garota de vestido rosa. Tem sangue na coroa dela. Outro dia, outro monstro. Olhe para essas pessoas com atenção e tente descobrir qual delas é um lobisomem. O homem à esquerda está apenas usando uma máscara. Isso é bastante óbvio. A mulher do meio pode ter sofrido algum tipo de acidente, por isso as manchas azuis bizarras em seu corpo. Mas o cara à direita está literalmente coberto de pelos, que ele está tentando esconder com suas roupas. Mas sua verdadeira natureza ainda pode ser vista. Um cientista maluco capturou o Marcos e o trancou em seu laboratório para usá-lo em seus experimentos. Por sorte, o rapaz conseguiu sair dali levando 3 pílulas.
Cada uma funcionava por 10 segundos. A pílula verde poderia lhe proporcionar habilidades de regeneração. A vermelha permitia que ele se tornasse invisível, e a azul lhe dava a capacidade de voar. Para sair dali, o Marcos tinha de passar por 3 salas. Uma era guardada por um vampiro, a segunda era protegida por um lobisomem, e a terceira abrigava um maníaco com uma motosserra. Qual pílula ele deveria tomar para passar por cada sala? O Marcos precisa tomar a pílula da invisibilidade para passar pelo vampiro, a que lhe permite voar para passar pelo lobisomem, e a da regeneração para escapar da motosserra. O Sérgio ficou preso em um posto de gasolina a 80 quilômetros da cidade. Seu carro estava quebrado e só poderia ser consertado no final do dia. Por sorte, havia 3 motoristas prontos para lhe oferecer uma carona até a cidade. Olhe para essas pessoas e tente entender qual carro é seguro. O motorista do carro vermelho é, na verdade, um criminoso. A polícia está procurando o veículo que ele está dirigindo. Deve ter sido roubado. O cara no automóvel amarelo também deve ser um criminoso, já que ele é retratado no pôster de procurado na parede. Somente a vovó do carango azul é segura para pegar carona. A Maria, uma rica mulher de negócios, colecionava obras de arte antigas. Um dia ela conseguiu comprar uma estatueta chinesa de valor inestimável, a trancou em um cofre em seu escritório e foi para casa. Mas na manhã seguinte a estatueta havia desaparecido. A polícia tem 3 suspeitos, todos subordinados da Maria. O detetive perguntou a cada um deles se haviam tirado a estatueta do cofre. O Beto disse que não tinha ido ao escritório desde segunda-feira. O Renato disse que nem sequer sabia como abrir cofres e que não estava interessado em arte chinesa. O Vicente admitiu que tinha ido ao escritório da Maria depois que ela saiu, mas que só pegou alguns documentos de que precisava. Você já entendeu quem foi o ladrão? Foi o Renato. Caso contrário, como ele saberia que a estatueta era chinesa? A Mariana era professora universitária. No início de um novo ano letivo, 3 novos alunos entraram para a classe. Quando ela os viu, percebeu imediatamente que havia algo de errado com um deles. O que era? O cara do meio não tem sombra. O Lúcio trabalhava como agente de segurança em um pequeno navio de cruzeiro. Um dia, durante uma forte tempestade, ele encontrou o Luiz caído no convés. Quando o homem voltou a si, disse que alguém o havia golpeado na cabeça e levado sua carteira. O Lúcio tinha 3 suspeitos e os visitou em suas cabines. A Linda garantiu que estava se sentindo mal por causa do enjoo, não conseguia nem se levantar da cama. A Denise disse que estava assistindo a um filme em seu smartphone. E o Felipe falou que estava escrevendo uma carta para a esposa. O Lúcio entendeu imediatamente quem havia atacado o Lúcio. E você? Foi o Felipe. Veja a carta dele. A caligrafia é impecável, mas é impossível escrever com tanta precisão durante uma tempestade. Veja essas mulheres idosas. Ambas saíram para uma caminhada. À primeira vista parecem totalmente normais, mas uma delas está na verdade planejando algo ruim. Você consegue descobrir qual? É a mulher da direita. Ela tem uma lima escondida em sua cesta de tricô. Olhe para este explorador. Ele parece estar em uma situação difícil. Há 4 túneis à sua frente. O primeiro parece estar muito frio, com alguns pingentes de gelo de aparência perigosa pendurados sobre a entrada. O segundo parece completamente assustador. Um tubarão gigante está no 3º túnel, e a 4ª passagem está coberta de lava derretida. Para onde nosso explorador deve ir? Ele deve optar pelo primeiro túnel. Você notou que há uma trilha ali? Então, esse caminho não deve ser muito perigoso.
O Kiko estava com fome. Ele encontrou uma lanchonete agradável que servia hambúrgueres e comprou um. Depois que o garçom lhe trouxe o pedido, o cara foi ao banheiro para lavar as mãos. Mas quando voltou, seu lanche havia sumido. O rapaz olhou ao redor da lanchonete e percebeu quem havia levado a comida. Você consegue descobrir? É esta moça. Um cachorro está sentado aos pés dela farejando o ar. Se ela estivesse apenas tomando café, que é o que está fingindo fazer, o cão não estaria tão interessado nela. Nosso amigo James passou em todas as primeiras etapas do exame de admissão para a Academia de Treinamento de Super-Heróis. Para a etapa final, o comitê queria testar se ele era capaz de determinar quem salvar primeiro em situações urgentes. Então, lhe mostraram algumas imagens e queriam que ele decidisse quem estava realmente em perigo. Você pode ajudá-lo? Aqui estão as duas primeiras. Na segunda imagem, o trem não está em movimento e as luzes não estão acesas. Isso significa que o homem pode atravessar sem nenhum perigo. Quanto à mulher que está tomando banho e tentando secar o cabelo, não é aconselhável usar equipamentos elétricos na banheira. Portanto, o James deve salvá-la primeiro. Agora, dê uma olhada nesta filmagem de duas pessoas caindo de um penhasco. Você pode ajudar o James a detectar quem está em verdadeiro perigo aqui. O sujeito que está segurando o guarda-chuva pode parecer estar caindo mais rápido do que o sujeito que está segurando o saco plástico. No entanto, ele vai cair direto na água, enquanto há uma pedra pontuda logo abaixo do cara com o saco plástico. Portanto, em uma situação como essa, o James deve salvá-lo primeiro. A última imagem determinaria se James seria aceito ou não. Quem deveria ser salvo primeiro? A senhora absorta em seu telefone na segunda imagem está segura, pois, embora o trânsito pareça movimentado, os semáforos mostram um sinal claro de andar e os carros estão parados. Mas o homem da primeira imagem deixou uma colher de metal no micro-ondas que ele está prestes a ligar. Isso é um grande não! James finalmente foi aceito na Academia de Treinamento de Super-Heróis, mas lá ele não usaria seu nome verdadeiro. Ele precisava escolher um nome de super-herói para si mesmo. Você consegue adivinhar qual é o nome dele? Esses emojis podem ajudar. Uma dica: o nome é em inglês. Seu nome de super-herói é Thunderbolt Titan. Era a hora de se formar. Na cerimônia, o diretor da academia quis recompensar o Thunderbolt Titan por ter sido o primeiro da turma. Ele o presenteou com um baú misterioso, contendo um quebra-cabeça. Dentro dele, havia um novo traje, uma capa e um dispositivo de alta tecnologia, mas somente se o Thunderbolt Titan conseguisse decifrar o código. Você pode ajudá-lo a resolver o quebra-cabeça e receber suas recompensas. Observe a sequência de números. O que vem depois? A resposta correta é 72 e 38. Você só precisa mover o último número para frente. Um dia, quando o Thunderbolt Titan estava em casa, alguém colocou um bilhete embaixo de sua porta. Mas ele estava criptografado com uma estranha sequência de números. E abaixo dos números havia uma dica: pense em seu dispositivo. Você pode ajudar a decodificar a mensagem misteriosa? Para decodificar essa sequência de números, usamos um teclado de celular, como sugere a dica, em que cada par de números representa uma letra. O primeiro dígito indica o número do teclado e o segundo dígito seleciona a posição da letra na tecla. Por exemplo, 42 se traduz em H, porque 4 corresponde ao botão GHI. E pressioná-lo 2 vezes lhe dará H.
Seguindo esse método, a mensagem completa decodificada é Help Now. Um vilão do multiverso havia trazido todos os tipos de criaturas para o planeta Terra e a Liga dos Protetores precisava da ajuda do Thunderbolt Titan para encontrá-las e capturá-las antes que desencadeassem o caos. O primeiro monstro que eles estavam procurando era um zumbi e a Liga dos Protetores tinha 3 suspeitos. Dê uma olhada neles e ajude nosso herói a concluir com sucesso sua primeira missão. A primeira pessoa parece toda suja, mas provavelmente ela estava trabalhando no jardim. A sacola de supermercado da segunda senhora está vazando suco, não sangue. Portanto, a terceira pessoa deve ser o zumbi. Porque os vivos não usam etiquetas de hospital no tornozelo. A segunda criatura que a Liga dos Protetores estava procurando era um ser extraterrestre. Dê uma olhada em seus 2 suspeitos. Quem está se escondendo da Liga? Veja o prontuário do paciente Gary M. no hospital. Ele diz que sua febre é de 24,5 graus Celsius. Um ser humano não pode ter uma temperatura corporal tão baixa. Ele deve ser a criatura. Por fim, a Liga suspeitou que um robô estava fingindo ser um humano em um campus universitário. Eles viram 3 estudantes que estavam agindo de forma suspeita. Você pode ajudar o Thunderbolt Titan a descobrir quem é o robô? Você pode pensar que é óbvio que o terceiro aluno é um robô, mas ele só tem uma tatuagem de braço de robô de aparência super realista no braço. O primeiro aluno tem uma luz vermelha piscando no bolso da blusa dele, mas é apenas uma câmera. Por outro lado, a garota tem uma porta USB em um de seus dedos. Ela deve ser um robô. Para a surpresa da Liga dos Protetores, havia um quarto monstro que havia escapado de sua atenção. E na sede, eles receberam um alarme de emergência de que ele estava criando um caos no parque de diversões. Thunderbolt Titan correu imediatamente para lá. Ao chegar, descobriu que as ações da criatura haviam causado um mau funcionamento em uma montanha-russa, fazendo com que 3 passageiros ficassem presos perigosamente. Qual deles nosso herói deve salvar primeiro? O segundo cara cairá primeiro porque está se segurando apenas com uma mão, o que é muito difícil de fazer por um longo período de tempo. Portanto, nosso Titan deve salvar ele primeiro. Thunderbolt Titan havia concluído com sucesso suas 2 primeiras missões. No entanto, o vilão não estava feliz por ele ter arruinado seus planos malignos. Então, ele o capturou e o trancou em uma sala sem saídas. Havia apenas um bilhete que dizia: responda a este enigma e você poderá escapar, o que pode encher uma sala, mas não ocupa espaço. A resposta é luz. Embora Thunderbolt Titan tenha respondido corretamente ao enigma, nada aconteceu. O vilão o havia enganado. Ele tinha que fazer alguma coisa, então usou seus superpoderes para abrir 3 portais para si mesmo. No entanto, ele ainda não tinha muito controle sobre seu poder mágico de portal. Assim, todos os portais levavam a lugares complicados. O primeiro se abriu em uma selva cheia de todos os tipos de animais selvagens. O segundo se abriu no meio de um planeta desértico. E o terceiro se abriu para a borda de uma colina íngreme e rochosa. Qual deles ele deveria escolher? Você se lembra da missão da montanha-russa? O Thunderbolt Titan pode voar, portanto, ele pode escolher o terceiro portal e voar para a segurança da colina íngreme. Certa noite, nosso herói estava patrulhando a cidade quando recebeu um pedido de socorro. Uma mulher havia sido atacada por um ladrão de bolsas e, durante a luta,
Ela caiu e bateu a cabeça. Ela estava agora em um quarto de hospital sem sua bolsa e sua memória. O policial informou ao Thunderbolt Titan que havia 3 homens do lado de fora de sua porta, todos alegando ser marido dela. Você pode ajudar o Thunderbolt a descobrir quem está dizendo a verdade. O ladrão de bolsas pode ter levado a bolsa dela, mas não levou o colar. Veja, ele tem um pingente com a letra L. E o primeiro cara aqui tem uma tatuagem no pescoço que diz Liz. Ele deve ser o marido dela. Thunderbolt Titan recebeu uma chamada de alarme de emergência do Centro de Pesquisa de Animais da Antártida. Um de seus amados pinguins havia sido roubado e eles precisavam de sua ajuda para encontrar o ladrão. Depois de usar seus sentidos de super-herói, ele reduziu os suspeitos a 3. Dê uma olhada neles. Você consegue descobrir quem roubou o pinguim? A mulher no meio parece estar escondendo algo sob a blusa, mas ela está apenas grávida. A mochila do terceiro rapaz parece volumosa, mas está vendo a etiqueta de voo presa a ela? Essa é apenas sua bagagem de mão. Mas o primeiro está escondendo peixe cru dentro da sacola que está carregando. Só pode ser para alimentar o pinguim. Ele é o ladrão. Durante um campeonato de corrida, um dos carros foi suspeito de ter sido sabotado. Thunderbolt Titan foi chamado ao local para ajudar a identificar qual deles era com seu poder de escaneamento. Você consegue descobrir antes dele. Dê uma olhada na roda traseira do segundo carro. Ela está um pouco achatada, embora o carro esteja parado. Oh!